Salve galera, aqui vamos para mais uma videoaula aqui, aula 25, né? Que o tema é rochas, tipos de rocha e a formação das rochas, né? Lembrar, primeiro vamos falar o que é a rocha, né? Rocha, né, é um conjunto de minerais, certo? Pode ser de um mineral só, mas é o agrupamento sólido de um ou mais minerais, certo? Então a gente pode encontrar uma rocha que ela é exclusivamente de um mineral só, ou um que é uma mistura, mas a característica da rocha é uma formação sólida. Beleza? Aí a gente tem os três grandes tipos: rochas ígneas ou magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Significa o quê? As rochas magmáticas são aquelas que são formadas pela solidificação do magma, certo? Extrusivas, que nasceram no exterior, certo? Aquele magma que escorre do vulcão, a hora que ele solidifica, né, que vira o basalto, é uma rocha magmática extrusiva, né? Externa, extrusiva. E intrusivas, ou plutônicas, como o granito, certo? Dois tipos a gente vai ter de magmáticas, ou aquelas que são formadas na superfície da Terra, ou aquelas que elas são formadas embaixo da Terra. Para exemplificar, aqui a gente tem o basalto, né, que é exatamente aquele magma que escorre para fora do vulcão, que solidifica, vira basalto, e o granito, que já é um magma que ele não consegue sair para a superfície, ele fica preso em alguma camada da crosta e ele se solidifica lá. Beleza, galera? Sedimentares é o quê? Primeiramente, a gente vai ter a formação das rochas magmáticas. Com o passar do tempo, os agentes erosivos, que a gente viu nas outras aulas, eles vão quebrando essas rochas. Esses pequenos pedaços vão se compactando, se acumulando num lugar só. E isso, com o passar de milhões e milhões de anos, a pressão faz com que esses sedimentos todos virem uma nova rocha, né? A gente vai ter rochas sedimentares detríticas, que são o arenito, né? Porque ela foi formada de detritos de outras rochas. Químicas, como o calcário, que foi uma rocha sedimentar que teve uma ação química, e orgânicas, como o carvão mineral, por exemplo. O carvão mineral ele foi acumulado, sedimentado em certas regiões. Beleza? Um exemplo aqui, ó, a gente pode ver rochas sedimentares, a gente facilmente consegue identificar ela na paisagem porque ela é estratificada, né? Você consegue ver esses estratozinhos, assim, ó, um andar por outro andar. Isso literalmente é um calendário, né? Isso daqui, ó. São milhões e milhões de anos formando cada andar, ó. Aqui a gente pode ver que nesse período teve algum evento que marcou. Beleza? Isso aqui é no município da Chapada Diamantina, no município de Ibicoara, lá na Bahia. Beleza? E por último, as metamórficas, que são o quê? Metamórfica, lembra o quê? Metamorfose, exatamente isso. São pedras, rochas, né? Que elas sofreram alguma alteração, seja química, na sua estrutura, certo? Ela foi submetida a alta pressão, certo? Pressão e temperatura, é o metamorfismo. Por exemplo, a gente sabe que o grafite, da maneira que a gente encontra ele na natureza, e o diamante, eles têm a mesma estrutura, ele tem a mesma fórmula química, mas a estrutura de um é diferente da outra. Se a gente pegar o grafite e compactar ele, alta temperatura, alta pressão, ele pode vir a ser um diamante. Ele pode se metaforsear, né, sofrer um metamorfismo e virar outra rocha. Aqui a gente tem o exemplo da gnase, né, que é um exemplo de rocha metamórfica, que ela é um metamorfismo químico que acontece nessa rocha que muda a estrutura com que ela é composta. Aí a gente pode ver na foto, né, que ela foi sofrendo decomposição, diferente de uma simples erosão. Você vê que ela vai cavando alguns buracos, né? Isso é uma decomposição química, né? É um metamorfismo. O ciclo da rocha, né? Vamos falar que as rochas, por mais que pareçam, né, elas não estão paradas, né? E o mundo vai girando, e todas as rochas elas têm também um ciclo de transformação. É um sistema dinâmico interligado que vai ter desde agentes externos a agentes internos. O que acontece? A gente tem que entender primeiro alguns processos. O processo de fusão, que é quando em altas temperaturas essas rochas se derretem, né? A gente consegue derreter uma rocha, isso é o processo de fusão. Cristalização seria essa solidificação, né? Quando o magma expelido de um vulcão, ele se cristaliza, ele solidifica. Beleza? E o metamorfismo é quando alguma pressão ou temperatura altera a característica dessa rocha. Erosão, transporte e sedimentação é o processo que vai acontecer mais na parte externa, beleza? A partir da gente entender, ó, fusão vai ser a setinha vermelha aqui, cristalização a setinha azul, metamorfismo a setinha verde, e erosão e transporte e sedimentação as setinhas amarelas. Então a gente percebe o quê? O magma cristaliza,
certo? Acompanha comigo. O magma cristaliza, vai virar rochas magmáticas. Essas rochas magmáticas ou vão sofrer alguma metamorfose, ou vão se sedimentar e vão formar outro tipo de rocha, certo? Sedimentação numa rocha magmática vai formar rocha sedimentar e o metamorfismo vai transformar em rochas metamórficas. Essa rocha metamórfica, ela pode continuar sedimentando, certo? Quebrar em vários pedacinhos e sedimentar e formar outro tipo de rocha. E conforme vai passando os anos, lembrar, a gente tem as placas tectônicas, tem todo o tectonismo, essas rochas vão voltando para o interior da Terra, onde elas podem chegar no ponto de se fundirem, virarem magma de novo, e aí quando esse magma foi expelido, esse ciclo recomeça, certo? É basicamente parecido com o ciclo da água, a gente tem, ele se solidifica, ele se transforma, a gente pode se transformar em 3 tipos de rocha, e essas rochas podem, com os movimentos tectônicos, ir voltando para dentro do planeta e se liquefar de novo, né? Se entrar em fusão de novo. Aqui é o mesmo esquema, certo? Outra imagem para a gente entender, essa é a imagem que vocês têm na apostila de vocês, certo? O magma cristaliza, vira rocha magmática, essa rocha se sedimenta e vira rocha sedimentar, ou vira uma rocha metamórfica. Essa rocha metamórfica também pode se sedimentar, e todas essas rochas, estando na superfície do planeta, pode acontecer algum acidente geográfico, alguma coisa assim, e que essas rochas voltem para dentro do planeta, certo? Fazendo com que esse ciclo se renove. Lembra, isso acontece na casa dos milhões e milhões de anos. Não acontece como o ciclo da chuva que a gente consegue ver, água evaporando e chovendo, certo? Isso aqui é na casa dos milhões de anos. Para entender mais ou menos aqui na natureza, né? Pensa aqui comigo, ó. Embaixo aqui disso tudo, certo? Aqui a gente tem o nosso relevo, a gente tem o magma. O magma se solidificou, virou essa encosta toda, certo? Essa encosta foi erodindo, sedimentando, transportando tudo isso daqui. Aqui embaixo, aqui, ó, já acumulou um estrato de rocha sedimentar, dessa rocha aqui magmática que solidificou e foi estratificando. Com a ação do tectonismo, essas rochas vão sedimentando, elas vão ficando cada vez mais para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, elas podem chegar no ponto de chegar no manto. E chegar no manto, entrar em altas temperaturas, se fundir de novo, certo? Se fundir de novo e com uma continuidade do processo do tempo, elas podem voltar para a superfície. Beleza, gente? Então, só para retomar, rocha, o que é uma rocha? Agrupado de um ou mais minerais, agrupado sólido de um ou mais minerais naturais. Beleza, gente? 3 tipos de rocha. Rocha ígnea ou magmática, que ela é formada pelo magma, pela solidificação do magma. 2 tipos de rocha ígnea ou magmática. Extrusiva, externa, que se forma do lado de fora da crosta, o exemplo é o basalto. Intrusiva, aquela que se forma dentro da crosta, por exemplo, o granito. Rocha sedimentar, ela é formada de sedimento. Ela pode ser sedimento de outros detritos, como o arenito. Ela pode ser um sedimento químico de outras rochas, ou ela pode ser um sedimento orgânico, como o carvão mineral, que a gente já estudou, que ele foi soterrado por sedimentos e sedimentos, com a pressão se transformou num mineral. E rochas metamórficas, que são ou uma rocha sedimentar ou uma rocha magmática que sofreu uma metamorfose, certo? Sofreu um metamorfismo. Tranquilo? O basalto é um exemplo de pedra magmática extrusiva, que surge na nossa superfície. O granito é um exemplo de pedra que nasce embaixo, se cria embaixo da camada da crosta. Aqui um exemplo você vê, quando você vê uma rocha sedimentar, vai ser fácil de você identificar, porque você consegue ver bem os estratos, né? São rochas bem estratificadas, né? Os andares, né? Dessa estratificação. E rochas metamórficas são muito fáceis também de identificar. Você vai perceber a mudança. A maior parte das rochas bonitas assim que a gente vai conhecer, essas rochas que viram ornamento, são rochas metamórficas. O ciclo das rochas, né? Ele é um sistema dinâmico que vai ligar desde os fatores externos a fatores internos. Os fatores externos a gente vai ter a erosão, o transporte e a sedimentação, que é aquilo que vai estar agindo nas rochas que já estão na superfície. Essas rochas na superfície elas vão sendo compactadas, sedimentadas e elas vão indo para baixo, para baixo, para baixo. Em milhões e milhões de anos elas podem entrar no estado de fusão de novo, se derreter, e milhões de anos também elas podem ser lançadas para fora da superfície, né, cristalizando. Beleza? E aí, seguindo esse ciclo. Lembra aqui, sempre começa aqui. O magma solidifica,
aí ele pode entrar em sedimentação ou entrar em metamorfismo. O metamorfismo também pode sedimentar, e todas as rochas com ação dos fatores externos, certo, podem voltar para o centro da Terra e voltar a fundir de novo, beleza? A rocha nasce, né, forma a montanha aqui, essa rocha vai sendo desgastada, o desgaste vai acumulando aqui, vai formando rocha sedimentar aqui, vai sendo compactada, a gravidade vai puxando tudo para o centro, e milhões de anos isso pode de novo derreter e voltar. Beleza, galera? Essa é uma aula bem bacana, eu gosto bastante, particularmente eu gosto mais dessa aula em contato com vocês, que eu posso levar as rochas para vocês verem, mas por enquanto fica assim, beleza? Vai estudando, faz os exercícios, valeu, é nóis, tchau!